Você já parou para pensar? Olha isso aqui, Filipenses 2:7. Antes, o 6 fala assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, o 7. Assim mesmo se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. O 8. Assim mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. E a partir do 9, Deus já fala que ele foi exaltado sobremaneira e que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Isso é questão de tempo. O mundo espiritual sabe bem disso. O que pode acontecer é que você não saiba tanto, porque talvez você não se ligue muito nessas questões, mas você também, que está me ouvindo agora, vai se dobrar, seu joelho vai se dobrar e sua língua vai ter que confessar que ele é Senhor. Senhor dos senhores e Rei dos reis. Mas é uma passagem muito interessante, porque é uma passagem que relata um pouco do entendimento do que aconteceu quando os discípulos não sabiam o que ia acontecer com o caminho, quando Tomé perguntou, e Jesus estava tranquilizando a todos, falando assim: olha, na casa dos meus pais, João 14, né? Na casa dos meus pais na casa do meu pai tem muitas moradas, se não fosse assim não vou teria dito, mas peraí, eu vou fazer um favor para vocês, eu vou lá, eu vou preparar lugar, porque assim, o lugar não está preparado para vocês não, mas eu vou lá, eu estou avisando que eu vou, né? E aí depois eu volto, mas vocês sabem qual que é o caminho, né? Aí Tomé fala assim: não sei qual que é o caminho não, Senhor. Ele pega e explana que ele é o caminho. Então ele já deixa bem claro que o próprio Jesus, ele é o caminho. Então não tem outro. Ele, bem na maneira singular, direta, ele fala que ele é o caminho. Não existem dois caminhos. Bom, isso fica muito claro para saber como chegar em Deus. Como você chegar em Deus? Porque as pessoas às vezes podem pensar que existem vários caminhos e que você mesmo, quando faz as coisas corretas, que não passam de obrigações humanas, mas acontece que os princípios foram quebrados e as pessoas muitas vezes, elas, por abandonar princípios, quando vê alguém acertando, acha que esse pode ser o caminho, mas na verdade não é, essa é a obrigação, o caminho continua sendo o único, que é Jesus. Então ele fala que ele é o caminho. E depois ele fala que ele é a verdade, algo interessante. Tá, tudo bem, ele é verdade. Como assim? Ele é verdade, isso. Tudo que você ouviu de lei aí, ó, ele é verdade. A lei, sabe a lei, os profetas? Então, ele é a lei. Sabe os profetas? Então, ele representa o cumprimento das profecias baseado nos profetas. Então, ele é a profecia. Ele é o cumprimento das profecias falada por todos os profetas. Então, ele é o cumprimento das profecias. As escrituras se baseiam nele. E a palavra? Ele é a palavra. Esqueceu que o verbo se fez carne e habitou no meio de vós. Então ele é o verbo, ele é a própria palavra. Tudo que está escrito é tudo por ele, para ele. E por ele são todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso. Entendeu? É por intermédio dele. Mas o que chama atenção é falar que ele é a vida também. Ele é a vida, então ele é a própria vida. Mas algo é muito interessante quando você vê que Jesus morreu, sendo que ele é a vida. Veja bem, eu começo a arquitetar aqui, entender, né? Tem que fazer uma engenharia muito detalhada para poder ver o que aconteceu para que ele pudesse morrer. Veja bem, como o poder e o governo todo está nas mãos dele, então ele consegue... Falando aqui, eu tenho que parar algumas vezes porque, né, tem pessoas aqui na sala. Bom, mas o que acontece? Então ele simplesmente precisa de morrer. E aí eu vejo como que isso foi feito, porque uma coisa é matar quem vai morrer mesmo, né? Outra coisa é dar vida, mesmo que você tenha amor, mas você não pode dar a sua vida
para a salvação de outros, porque a sua vida não tem um valor salvífico, né? Uma vez que Jesus é o Cordeiro Imaculado. Mas ainda assim fica uma dúvida quanto à morte, porque todos nós vamos passar pela morte, e aqueles ditados populares como há mais incertezas, né, sobre a morte e a vida, esses mistérios que não são revelados a nós, mas para Jesus não, ele é a própria vida, entendeu? E a morte precisava de matar a vida, então é realmente algo diferente o que aconteceu quando Jesus teve que se entregar, porque provavelmente muitos espíritos, muitas entidades estavam ali pensando que ia ser legal aquela morte, mas a própria morte devia estar meio sem graça, devia estar com um sorriso amarelo, não devia saber o que ia acontecer mesmo não. E o próprio diabo também sabe que realmente aqueles 3 dias, ele por ser talvez o grande conhecedor da Bíblia, né, ele sabe que aqueles 3 dias ali não representavam muita coisa não. Dentro do ciclo eterno, ele não conhece a eternidade, mas ele conhece tempos, né? Ele sabe que tinha que esperar 72 horas para realmente, não esperava outra coisa no fundo, mas decretar sua derrota. E aí, o que acontece? Jesus tem a capacidade de ordenar a morte para ir lá, fazer o trâmite, tirar a vida de dentro dele, assim como ele assumiu a forma de servo, então ele tirou a vida também, botou ela encostada, olha, o governo está na mão dele, ele sai, dá ordem à morte, para que a morte possa o levar, tratar do seu corpo físico. Ela faz aquele serviço ali sem graça, né? Sorriso amarelo, fraquinha e tal, vai, mata aquilo que não tem morte, ele sai, o corpo físico sai, e de repente depois ao terceiro dia, vem a vida de novo e acompanha ali e chega aonde que ela tem que chegar. Na hora que chega, certamente há um silêncio, né, no mundo espiritual, e outras pessoas começam a ressuscitar, e aí vem a vida para onde, na verdade, é o lugar dela. E de repente ela volta para o corpo, e aí Jesus toma a vida de novo, e ele ressuscita e está aceso, né, assunto aos céus ao terceiro dia, depois de aparecer para vários aí, tal, aí Jesus vai e ressuscita. Bom, o negócio é o seguinte, isso tudo o mundo espiritual tá vendo, né? Como é que você vai falar assim, mas aí cientificamente você quer saber como que tá a questão de saúde do corpo? Rapaz, você tá preocupado com isso? Com a saúde de quem fez a vida, de quem fez cada cromossomozinho, cada fator RNA lá, você está preocupado de vida, de quem vai dar saúde, quem vai dar... Para quem criou tudo, criou todas as coisas, que por intermédio de todas as coisas foi criada, por intermédio dele todas as coisas foram criadas. Então, não se preocupe com isso não. A saúde, a cura, o domínio, o poder, o cetro, está tudo nas mãos dele. E realmente ele volta para o céu e está lá com a vida, direcionando e permitindo vida e morte para todos, né? Até aí é muito interessante, mas uma coisa me chama mais a atenção, mais uma coisa eu acho mais interessante ainda. Imagina o que passa no conhecimento de Satanás, quando ele mesmo morto pode ressuscitar, e agora com todo o poder, porque nessa altura do campeonato ele já pegou a roupa dele, que era de glória, e já vestiu de novo, porque ele assumiu a forma de servo, para se parecer com figura humana, mas agora ele voltou para a roupa de glória de novo. Só que acontece o seguinte, isso estava escrito e todas as profecias se cumpriram, mas eram profecias de figuras humanas que profetizavam. E agora, quando o próprio Jesus fala que ele vai preparar lugar e vai voltar para pegar um povo aí, entendeu? Que quer morar na casa do pai dele com ele. Eu fico imaginando o diabo e o inferno fazendo toda essa bagunça que está fazendo no mundo, mas sabendo que o tempo é contado, a hora é chegada,
e que Jesus, mesmo morto, ressuscitou, mesmo fraquinho na figura de um homem, ele tomou a vida de novo para ele. E agora ele vai e tem a promessa dele mesmo, falando que vai voltar. E aí, como seria o entendimento do reino das trevas, sabendo que Jesus vai voltar? Eles todos, na verdade, sabem que Jesus realmente vai voltar para poder buscar o povo escolhido dele. E o problema é que você ainda não se tomou conta disso aí, não parou para poder pensar nisso aí. Você já imaginou como que está o entendimento do mundo espiritual? E você, como é que está o seu entendimento? Já parou para pensar? Que profundidade, rapaz! Nem eu consigo explicar direito isso. Mas é realmente um sobrenatural. Até a próxima, pessoal!